volta com mais Tarde Top para vocês. E agora com o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Vamos falar hoje sobre autismo. Bem-vinda, doutora. Linda como sempre, né? Obrigada. De hoje colorida que é dia do samba, né? Ela veio preparada para o samba. No final ela vai ficar para sambar. Diz que vai sambar no final. Bom, vamos lá, mas antes a vinhetinha pra gente, por favor. Boa, doutora. Vamos começar? Como se caracteriza o autismo? Excelente, Gi. Quando nós falamos autismo para ficar de uma forma simples. O termo é transtorno do espectro autista. Por que espectro? Porque tem vários graus, né? Leve, tem pessoas que têm traços, tem pessoas que têm muitas características. Mas quais são elas? Ele tem uma tríade muito clássica. O autista ele tem uma tendência ao isolamento social, ou melhor, uma dificuldade de interação social. Ele tem uma dificuldade de comunicação, a dificuldade de se expressar ou mesmo entender situações. E ele tem padrões comportamentais alterados, né? Por exemplo, comportamentos mais restritos a uma atividade ou mesmo aquelas estereotipias, aqueles movimentos repetitivos que se faz sem ter um objetivo social ou um objetivo específico para se fazer aquele movimento, tá? Então, ele é caracterizado por essa tríade. Alguns têm mais características de um ponto, outros de outra. Depois a gente vai entender os níveis direitinho. Ótimo. O autismo, ele é genético ou nada a ver? Interessante essa pergunta, porque tem muita relação, sim. Por exemplo, existe uma probabilidade até de 90%, alguns estudos colocam, de se ter autismo quando se tem pais com autismo. Ou quando se tem alguns familiares com autismo, aumenta muito a possibilidade de se ter, né? Então, é muito frequente também, por exemplo, em gêmeos, ou uma mãe que teve um filho autista e na outra gestação ter um filho autista também, tá? Então, existe sim uma probabilidade genética, mas não se tem uma causa específica. A gente vai explicar isso no decorrer do quadro. Tá, e quais são as causas do autismo? Ótimo. Bom, eu já vou passar as causas, depois a gente passa as características detalhadas. Existe, na verdade, assim, não existe uma causa definida, tá? Existem teorias. Por exemplo, existe a que mais se aceita, né, na comunidade científica é que no autismo existe sim alterações de interconexão entre os neurônios, tá? É como se tivesse não só essa dificuldade de conexão neuronal, como também a conformação, as colunas de neurônios estão dispersas. Existe sim uma alteração, né, cerebral relativa ao autismo, tá? Essa é a principal teoria. Lógico que tem a teoria psicológica, que já foi passada, que é aquela em que se falava antes que a mãe era fria, ia ter fria de emoção, ia ter uma pessoa autista. Isso já passou, tá bom? Não tem nada a ver. Então, existe a principal, que seria essa alteração neuronal, mas, lógico, fatores externos do ambiente, como, por exemplo, prematuridade, condições gestacionais difíceis, como falta de oxigênio durante o parto, isso predispõe. Então, durante a gestação, a criança... Não precisa ser genético. Durante a gestação, pode ali ter algum problema na gestação e vir a criança a ter o autismo, é isso? E vir a aumentar a probabilidade, sim. Tá? Agora, especificamente qual a causa para bater o martelo, a gente não sabe exatamente qual gatilho. Existem várias suspeitas, enfim, teorias relacionadas ao autismo. Tá bom, você vai falar das características agora? Isso, então vamos falar assim as características do autismo. Nós vimos aquela tríade que eu passei para vocês. Então, como é que se comporta o autista? O autista, ele tende ao isolamento social, por exemplo. Não que ele não vai estar em situações que tem várias pessoas, mas quando ele está nessas situações, ele tem dificuldade de interagir, ou interage de uma maneira estranha, por exemplo, tá? O autista, ele tem, por exemplo, muitas vezes... Tem uma roda de crianças, tinha uma roda de crianças brincando
ele tende a não se direcionar espontaneamente àquele local. Muitas vezes a gente tem que levar o autista até lá. E mesmo quando leva, ele pode passar um período e depois sair. A não ser um lugar de conforto para ele. Exatamente. Ele tem dificuldade, por exemplo, de dispor emoções. Então, o autista, ele pode... Quando a gente fala mais alto, fala mais baixo, está triste, fala baixinho, está expansivo, fala mais alto. Então, o autista tem dificuldade de essa entonação na fala, prosódio, por exemplo. Tende a ficar uma fala monótona. E nisso que ele não expressa emoções, não consegue expressar essas emoções, muitas vezes, numa situação de raiva, ele pode ser heteroagressivo, ser autoagressivo. Tá. Se machucar, puxar o cabelo, por exemplo. Ou dar uma crise também de gritos. Ou dar uma crise, né? Exatamente, isso pode acontecer, tá? Ou, por exemplo, tá feliz, coloca as mãozinhas para trás, bate como se fosse pássaro, enfim. Ele tem essa dificuldade de expor e se manifesta de outras formas. O autismo, ele pode ter também estereotipias, né? São movimentos estranhos, movimentos incomuns sem um objetivo específico, tá? Pode falar. O autismo tem aquela tendência a se focar em atividades específicas e esquecer do resto. Entendi. Né? Ele fica naquele mundo dele lá. Exatamente, fica naquele mundo. Ele tem a tendência a se distrair com movimentos pendulares, circulatórios. Então, por exemplo, ele pega um carrinho, ao invés de brincar, né, utilizar o carrinho na função que é o carrinho, ele fica muito tempo girando a rodinha do carrinho, entende? Então, atividades específicas ele também tem essa dificuldade. Então, são vários traços, né, dessa tendência ao isolamento, dessa tendência de expor emoções. O autista, por exemplo, ele pode, sons externos, ele tem uma hipersensibilidade. Então, um som normal, tá. Você já viu algum filme, por exemplo, um autista colocando a mãozinha no ouvido? Ele tem uma hipersensibilidade, então? Sonora ou mesmo sensitiva. Ele pode usar uma roupa um pouquinho mais ajustada e já ficar muito incomodado, como fosse um estímulo. Ele pode ter comportamento fóbico, por exemplo. Então, quando você vê um pequenininho numa situação de várias crianças se abraçando com o pai, chorando, então isso pode ser uma fobia, situações. São muitas características, Gi. Doutora, com quantos anos a gente consegue perceber alguns sinais das crianças? Com quantos anos a gente pode ficar atento, né? 2 aninhos, 1 aninho? Não tem uma idade? Excelente. O ideal, né? O ideal mesmo as características, elas podem aparecer no 1º, 2º, 3º ano. Eu já passo quais. O ideal é identificar até os 3 anos de idade, porque a gente consegue intervir e mudar o direcionamento, né, do quadro. Mas, por exemplo, com menos de 3 anos, quando você amamenta, quando você com a sua bebezinha amamentava, a tendência é a criança fazer contato visual. O autista, ele tem dificuldade de contato visual. Ele geralmente não olha nos teus olhos, ou mesmo fica olhando para a mão, fica olhando para um objeto e não faz esse contato. Então, na mamada, um bebezinho que não faz um contato visual, a gente já pode suspeitar. Ou aquela criança que rejeita o colo, né? Que criança tende a querer colo, mas aquela criança que quer ficar no berço, quer ficar embaixo, você também já pode suspeitar. Então, aquela criança que fica fazendo estereotipias, ou mesmo aquela criança que não desenvolve aquele dar beijinho, aquele tchauzinho, né, no tempo certo, ou que não brinca de esconde, geralmente aos 10 meses que isso se desenvolve. Então, você, na observação dos marcos de desenvolvimento, você já consegue perceber. Eu tenho 2 questões, 2 perguntas. Quando eu morava na Grande, eu tinha um amiguinho da PIC, e ele tinha todos esses traços, essas características. Ele só brincava com ela, ele tinha dado ataques, ele tinha... Só com ela ele brincava. E aí eu falei, nossa, será que a mãe não consegue perceber o pai? Porque a gente ainda tem muito, né, a negação dos pais. Eu falei, nossa, como que eu vou falar? Né? Aí eu tentei conversar com a babá. Eu sei que não era problema meu, mas assim, sabe, eu queria ajudar, porque assim... Às vezes, né, se você reconhecer, né, claro, esse transtorno e cuidar direitinho, ele consegue ter uma vida normal.
entendeu? Assim, na maioria dos casos. Então, assim, aí eu conversei com a babá, ela falou, não, eles não aceitam, tal. E depois descobriu que ele tinha. Que ele tinha. E que esse transtorno veio de uma separação abrupta, assim, ele teve várias coisas. Pode desencadear, então, assim? Olha, pode ser um gatilho, sim, mas aí pode haver também outros diagnósticos diferenciais da criança, né? Tá, algum trauma pode social. desencadear ou não? Já tinha uma genética, já tinha alguma coisa ali e só colocou para fora aquilo que ele já tinha? Sim, pode ser um gatilho, sim. Como eu falei, não tem uma causa específica, mas se a criança tem uma tendência, gatilhos ambientais pode manifestar de uma forma mais intensa, digamos assim, né? Então, assim, diagnóstico, né? Diagnóstico é interessante. Por exemplo, você fez a observação, né? Eu vi que era diferente, Exatamente. sabe? Então, assim, na escola, relatórios da escola, avaliação do neurologista, avaliação da fono, avaliação do psicopedagogo. Então, é uma avaliação de vários profissionais para se dar o diagnóstico. Essas alterações, a gente fala que é um distúrbio comportamental, tá? É comportamental. Não necessariamente tem relação com menor inteligência, tá? Mas geralmente tem um comprometimento social e acadêmico. Então, esse comprometimento social e acadêmico que é observado pelos mais diversos profissionais da área. E, lógico, tem critérios, né? Que a gente, comparando os critérios à criança, tem escalas que podem ser preenchidas nos vários ambientes para se dar um diagnóstico. Não existe um marcador. Por exemplo, eu vou fazer uma tomografia, vai dar autismo? Não. Eu vou fazer um exame laboratorial, um eletroencefalograma? Não, tá? A gente fala que o autismo ele não tem mão, não tem braço, não tem tipo físico. Então, a criança com autismo não necessariamente tem características físicas, né? Mas o autismo pode se associar a síndromes. Por exemplo, a gente pode ter uma criança autista com síndrome de Klinefelter, síndrome de Down, enfim. Tá. A gente pode ter ele associado a síndromes ou não. Tem uma faces que a gente chama atípica, né? Que não se suspeita, por exemplo. Tá. Doutora, como que é feito o tratamento, então? Ótimo. O diagnóstico não tem um específico, é feito com vários testes, com vários profissionais. Diagnosticou autismo, independente do grau. Como que é feito o tratamento? Excelente. Então, assim, o tratamento é muito individualizado, tá? Porque existem os diversos graus, tá bom? Mas a gente também vai trazer essa equipe multidisciplinar. Então, terapia, psicoterapia, fonoaudiologia, né, uma equipe. Muitas vezes é necessário medicações, né? Porque muitas vezes a gente tem uma criança muito agitada, muito agressiva com os outros, ou autoagressiva. Então, aquela terapia psicológica, aquela terapia com fono, não vai ser otimizada porque a criança está muito agitada. Então, muitas vezes medicações são utilizadas como risperidona, aripiprazol, são utilizadas para isso. Mas é uma terapia com TO, né, terapeuta ocupacional. Então, essa equipe para fazer uma integração dele, a escolarização também é importante para o desenvolvimento do autismo, que tende a melhorar, tá? Não é algo que tende a piorar porque vai piorando, vai degenerando, não. Só vai melhorando. Tende a melhorar. Lógico que quanto mais intervenções são feitas precocemente, melhor a tendência dessa melhora. Tá. Eu conheço casos de gente que negou, né, de parentes que negou a vida inteira. E virou uma moça, ela cresceu, fez faculdade e tudo, mas ela ficava com um rostinho assim, ela tinha todas as características. Ela ainda pode fazer o tratamento? Ainda tem como ela controlar esse movimento repetitivo, enfim, que ela fazia? Ou não? Quanto mais velho vai ficando, vai dificultando esse tratamento? Sem dúvida, assim. A gente fala assim, quando a gente faz um diagnóstico precoce, novinho, antes dos 3 anos, a gente está escrevendo uma história, né? Escrevendo um livro. Quando a gente faz um diagnóstico no adulto, tanto autismo como TDAH, que nós falamos no quadro passado, atrasado, a gente está reescrevendo uma história. Reescrevendo uma história que já tem vícios, que já pode ter se desenvolvido um transtorno ansioso depressivo. Então, sem dúvida, no adulto,
a gente vai ter uma dificuldade maior de tratamento que numa criança, né? Bom, existem filmes que representam o autismo. Ah, sim, eu trouxe. Esse Tão Forte, Tão Perto, tá? Também uma criança com autismo. Eu trouxe o Farol das Orcas, tá? Para vocês também, que ó, o contador, tá? Que aí é super inteligente, vai mostrando toda a trajetória dele como autista. Ele não tinha interação social, mas a inteligência dele fez com que ele se desenvolvesse em algumas atividades. E o Farol das Orcas também mostra a história de um menino que tem um diagnóstico de autismo e a mãe se desloca aí, vai viajar com ele e tem todo esse estímulo ambiental e tem um romance junto. Eu trouxe 3 filmes, tá bom? Farol das Orcas, O Contador, tão perto ou longe, para vocês se distraírem no final de semana. Doutora. Novamente, você foi brilhante. Quero te agradecer aí mais uma vez. Seus contatos, redes sociais. Ótimo. O meu Instagram é DRA Francine Mendonça. DRA Francine Mendonça. Tá na tela, manda suas dúvidas, interage comigo que eu estou à disposição de vocês. Boa. Mas não vai embora, vai ficar pro final do samba. Eu vou sambar. E por falar em samba, é o seguinte, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem jeans, conforto e versatilidade para o dia a dia com Renata Monteiro Vieira, que é empresária, vai mostrar uma coleção belíssima de jeans aí que nunca sai de moda.